Tá, então, fechando o conteúdo da aula passada, deixa eu só aumentar esse aqui. Volta. Isso. Então, essa é a estrutura de uma classe em C Sharp para para a Unity, né? Na verdade, em termos do que a gente viu até agora, né? Como é que você monta um script ou um programa C Sharp, como queira chamar, um arquivo texto que contém código C Sharp. Né? Ele, basicamente, o que você tem é esse aqui. Né? Então, geralmente, quando a gente vê muita letra, assim, dá uma pane, né? Ainda mais se é algo que a gente não tem muito costume. Mas o ideal é você pensar isso aqui em blocos, né? Então, por exemplo, tudo, você está aqui, ó, do public class, desse abre chaves até o fecha chaves, é a classe em si, tá? E essa classe, ela é dividida em duas partes, como a gente viu na aula anterior. Uma, a parte de declaração de variáveis, que podem ser fields, campos, né? Tradução para português, mas ninguém fala assim. São fields públicos, privados, a gente vai ver nível de acesso e tal. E toda variável, ela tem primeiro nível de acesso, definido aqui nessa primeira palavra. Se você não colocar nível de acesso, significa que a variável é privada, ou seja, ela só pode ser acessível ou lida e barra ou gravada, né? Por qualquer método que esteja aqui embaixo. O tipo da variável, que pode ser string, bool, float, a gente viu isso também. E o identificador ou nome. Né? Eu costumo falar identificador porque é mais genérico. Você aplica um monte de coisa. Nome já às vezes cria alguma confusão. É algo que identifica essa região de memória onde você armazena um dado desse tipo aqui. Tá? Então você tem aqui os tipos, os níveis de acesso e os identificadores. A última coisa à direita. A maioria das linguagens tem uma estrutura bem parecida. E na sequência a gente tem aqui essa seção grandona que é a parte dos métodos. Então, você vai ler bem parecido como a gente leu a classe inteira aqui, né? Entre chaves, você vai ler os métodos de forma bem parecida. Tá? Então, você vai ter aqui uma declaração do método, que envolve o identificador do método, como a gente vê aqui, e o que ele retorna, lá de cá, qual o resultado desse método, dessa função. E o que ele recebe, tipo, aqui dentro desse parênteses, se receber alguma coisa. Se não receber, abre e fecha parênteses, acabou. Então, o que ele recebe é o que ele vai precisar para fazer o seu processamento. Então, você vai ter vários métodos aqui. Um diferencial da Unity é que você... e você opcionalmente, né, você tem essa primeira palavra aqui. Do mesmo jeito que na declaração de variável, se eu não colocar o private, a variável é privativa, ou seja, não pode ser lida por nenhum outro script ou pedaço de lógica fora dessa classe. Do mesmo jeito, se eu não colocar public na frente do retorno, tipo do retorno do nome do método, ele automaticamente vai ser private. Mas se eu quiser ser explícito, eu digo private void start. Mas note que isso aqui ó, é a mesma coisa. Dois tipos de retorno, tanto desse cara quanto desse são private. E como eu ia dizendo, o diferente na Unity é que existem alguns nomes de métodos que são reservados. Não reservados como palavra reservada à linguagem, mas que fazem uma amarração com chamadas nativas da API da Unity, que são chamadas, de forma bem gentil, de Event Function. Então, toda vez que você tem algum nome que a Unity faz uma conexão interna com uma das suas funcionalidades de evento da API, né, para ser mais explícito, isso aqui é chamado Event Function. O bom do Event Function é que ele é fácil de usar, você não precisa declarar nada em cima para dizer, olha Unity, eu quero usar tal evento. Não, ele faz a conexão só pelo nome. O ruim é que se você errar isso aqui, se você escrever start com S minúsculo, não vai dar erro nenhum. Ele apenas não vai ficar amarrado ao evento de start da Unity, o que é horrível para depurar. Então, em vários outros game engines não funciona assim. Você tem que ser um pouco mais explícito e tem code completion. Então, você faz tipo, sei lá,
World Event, ponto. Aí ele lista todos os eventos do mundo, né? Então os outros engines trabalham de uma forma, eu diria que mais orientada a objetos. Isso aqui que você está vendo é total orientação a componentes. Total. Isso não é orientação a objetos e é extremamente desrecomendado se você está programando orientado a objetos. Até porque ele usa reflection, que é uma técnica muito pesada de processamento para ler tudo que está implementado naquela API que você está utilizando. Olha, inverti sem nem querer. Para conseguir encontrar aquele cara. Então, esse foi o que eu não falei, né? Esse Using Unity Engine aqui em cima, a única coisa que ele está fazendo é dizendo, olha, eu vou importar o namespace Unity Engine. E quando ele importa esse namespace, ele traz toda a API da Unity que tem várias classes, como Transform, como Physics, como, enfim, tudo que a Unity oferece para você vem aqui no namespace em relação aos tipos. Em relação às classes que você herda, aí fica aqui nessa parte depois de 2 pontos. Então, esses 2 pontos aqui, esses 2 pontos significa que esta classe que está declarando, que é do tipo pública, e uma classe para Unity tem que ser pública, porque senão você não consegue acessar ela pelo inspector, né? Ela herda de monobehavior, ou seja, ela recebe por herança, né, agrega a si todos os métodos que você não está vendo, né, todos os métodos implementados nessa classe monobehavior, e tem um monte, né, tanto de transform quanto de vector 3 e por aí vai. Espero que tenha dado para entender mais ou menos, mas no geral o mais importante é lembrar que você tem, né, como eu falei lá atrás, você tem aqui os métodos e você tem aqui as variáveis que vão ser usadas por esses métodos aqui. Declarou a classe, tem que ter o Using Unity Engine em cima, tem que ter o monobehavior herdando aqui junto do nome do class, e é isso que magicamente funciona como um componente da Unity, uma vez que você acople esse script a um GameObject. E lembrando, o que é um componente? Então a gente pensa, uma caixinha lá do inspector da Unity. Ok, não deixa de ser. Mas na Unity, um componente é um script que está acoplado a um GameObject. Então ele ganha vida na sua cena. E você pode ter várias instâncias ou cópias em memória desse mesmo script rodando em vários objetos diferentes, objetos de jogo diferentes, tá? Então essa é a diferença entre script e componente. O componente ele existe na cena, o script não. O script existe em disco. Então às vezes gera uma confusão. Nesse GameObject tem um script. Não, o script está acoplado ao GameObject. Eu sei que isso é semântica, mas evita algumas confusões. Com a biblioteca em cima, o Unity. O namespace, o Unity Engine é um namespace. Lembra? Vou voltar lá para o slide para você recapitular. É assim que funciona a aplicação de C#. Você tem um monte de classes agrupadas em namespace. Lembra que eu dei até o exemplo de, se você estiver importando a biblioteca que tenha um Game Manager. E aí você tem sua própria classe Game Manager. Como é que você faz para esses nomes não conflitarem? O namespace resolve isso. Ele agrupa uma série de classes debaixo de um guarda-chuva. Eu sei que é só uma questão organizacional, mas influencia muito em relação, por exemplo, você está usando a DLL externa para você não ter conflito, dá uns erros bem bizarros, somente quando você tem acoplamento dinâmico de lógica, sabe? Tipo, você está rodando seu jogo, daqui a pouco você carrega uma DLL. Ela é dinâmica, você não precisa carregar ela no start, você pode carregar ela ao longo da execução. Sei lá, vou dar um exemplo maluco, você está rodando o jogo, daqui a pouco você liga a opção de pagar por blockchain. Você pode carregar a DLL de acessar as funções online de blockchain naquele momento, você não precisa trazer aquilo antes, né? Por isso que ela é uma DLL, ela é dinamicamente linkada, uma biblioteca dinamicamente linkada ao Dynamic Linked Library. Então, uma DLL, você pensa no executável, geralmente você pensa numa coisa monolítica, né? O executável tem todo o código ali, não. Principalmente no Windows, no Mac é um pouco diferente, não é muito não, um pouco diferente, ele tem outra coisa lá que é o Dyn Lib, uma coisa assim, mas é bem parecido. Só que ele fica dentro como se o executável fosse um zip. Aí quando você entra ele tem
o executável em si, né, o application, e tem essas bibliotecas auxiliares. Mas enfim, independente de como isso funciona no sistema operacional, você tem uma série de funcionalidadezinhas que muitas vezes não é você que mantém, são caixas pretas que você usa. Por exemplo, para serializar o seu dado, que é transformar ele num encadeamento de texto para você mandar para a nuvem mais fácil e tal. Tudo isso são bibliotecas. Tá? Então, quando você dá using lá em cima, você só está dizendo para a Unity, eu quero importar, ou seja, eu quero ter acesso a esse namespace da Unity, que me dá um monte de classe, né, que me dá um monte de tipos de dados, como Vector3, Transform, que eu comentei, né? GameObject mesmo. Onde é que está a classe GameObject? Você precisa acessar a classe GameObject. Onde é que ela está? Ela está no Unity Engine. Eu estava fazendo uma comparação, sei lá, com C++, assim, que daí só tem, né, os space, né, assim, biblioteca lá, e não tem esse ali response, non behavior, alguma coisa do tipo. Ali é herança, mas tem herança no C++ também. No C++, no C não. Eu não sei se talvez o que usava lá um pouco. Mas o C++ desde o comecinho tem herança. Eu não lembro como é que é a anotação de herança no C++, porque eu uso muito pouco, mas a gente vê aqui. Eu estou pensando se isso aqui tiver só uma solução, eu como senhor está dizendo também, você poder usar mais uma vez, né? Reutilizar? Não é nem para reutilizar, porque não tem como você acessar um tipo que já existe sem você ter a referência a ele, né? Aqui derived class e tal, base class. Aí ele faz assim, ó, C++. Então a classe, o nome da classe, aí 2 pontos, só que aí você tem que dar o tipo do acesso. No C# não precisa. Você só colocaria, né, o public, ou nem bota public, mas class, car, 2 pontos, vehicle. No C# seria assim. Aqui sem dizer class, car, 2 pontos, public, vehicle. Talvez porque a definição da classe seja pública, né, do base class. Eu estou pensando que eu fazia física na federal, daí a gente tinha lá, assim, usando o polyglot, sabe, o calculador. Só que daí como é mais coisa só matemática, fórmula de sabe ficar? Eu não usava como se fosse orientação a objetos e tal. Você não é obrigado a usar, né? A gente vem ali, já fazia... Sim. Você não é obrigado a usar, né? Tá aqui o seu int main aí, ó. Character out e tal. Nossa, tem tempo que eu não programo em C++. Um dia que eu me aposentar, eu volto a estudar C++ só de zoeira. Porque tanto tempo que eu não uso. Aí o pessoal às vezes comenta assim, não, dá Unreal e tal. Aí eu olho o código da Unreal, me dá uma preguiça. É porque o C# é muito mais moderno, né? Apesar da velocidade de C++ ainda ser maior. Não por muito, e nem em toda situação, diga-se de passagem, né? Com os novos compiladores, como que a Unity usa, o IL2CPP, ele converte para C++. Então, a diferença real de execução, da velocidade de execução do código é mínima. É só porque se você faz direto ali no Metal, né, no C++, óbvio que você vai ter mais controle sobre as estruturas de dados. Quando você faz no C# na Unity, ele converte para C++ para depois compilar, você vai depender das estruturas que a Unity implementou para coletar lixo, liberar área de memória, etc. Né? Então é diferente. Mas enfim, voltemos lá à nossa Unity querida. Ou não tão querida, mas necessária. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu passei? Passei. Então tá, como eu falei ali bem rapidamente, agora olhando com um pouco mais de detalhe, quando você declara um método, você tem nível de acesso. Os mais importantes são public e private, mas existem outros, né? Você tem public, private, você tem o internal. O internal, aqueles tipos são os tipos de variáveis que você cria lá dentro, são acessíveis por todo mundo que herda dele. Ele é interno, tipo, todo mundo que herda de mim tem acesso, sabe? Mas é muito específico. Os mais comuns são public e private mesmo. E vou dizer que na Unity, tipo de variável, eu até hoje eu já falei com um programador experiente de Unity, tá? Já perguntei isso e ninguém conseguiu me dar uma boa resposta. Já olhei em fórum, assim, me dá um bom motivo para usar private na Unity. Não tem. Sempre vão dizer assim, por encapsulamento. Não é verdade, a Unity ignora o encapsulamento, no geral. Você dá um send message, você vai ver depois, dá um send message, se tiver o nome do método, ele vai rodar, não interessa se ele é private, se ele é public. Então, a única coisa que acontece quando você coloca o private numa variável é que ela some no inspector.
E isso é interessante, né, em algumas situações. Mesmo assim, eu vejo gente colocando a variável private e aí bota o tag show in inspector para ela aparecer. E, cara, a única vantagem disso é que isso não vai ser salvo, né? Porque se a variável é privada tem esse outro detalhe, ela não é salva na estrutura. Então, quando você fecha a cena da Unity, aquilo não vai ser salvo. Então, para uma variável temporária que você quer ficar monitorando, é ok. Mas fora isso, public. Taca public, você vai ter muito menos dor de cabeça na sua vida. Mas enfim, tipo do retorno, né? O valor que ela retorna, no caso aqui, esse método ou ele retorna true ou ele retorna false. O identificador do método, que é o nome dele, né? Como é que você chama ele. E aqui, entre parênteses, os parâmetros. Esses parâmetros podem ser separados por vírgula. Então, posso ter, por exemplo, int x, int y, em algum método que vai receber dois valores inteiros. Ou, se eu quiser receber dois pontos flutuantes, vai ter uma multiplicação, uma coisa assim, float x, float y. Então, você vai separando ali por vírgula, pode colocar quantos você quiser. Então, é sempre assim no C Sharp. Você pode receber N variáveis, mas você só pode retornar um valor. N variáveis não, N valores, perdão. Você só pode retornar um. Quando você precisa retornar mais de um, você não tem, até o C Sharp 7, se não me engano, você não tem uma coisa chamada tupla, né? Que é uma estrutura de múltiplas variáveis que você pode passar. Não tem, mas você pode passar variáveis cujo valor é atualizado também no método que chamou. Então aí você vai ver depois, né? A gente vai falar também se tem coisas como ref. Então você escrever ref float x. Eu estou dizendo que esse x que eu estou passando, ele vai ser alterado pelo método, mas o cara que chamou o método vai estar recebendo em tempo real. Então você cria uma referência entre o valor que está dentro, apesar do escopo ser interno, né? Você cria uma referência entre o valor que está sendo alterado por aquele método e o valor do método que chamou esse método, né? Do caller. Não tem uma tradução muito boa para isso. Em inglês fica mais fácil entender. É o caller, é o chamador. Tudo bem, método chamador. Mas e você tem também o val, desculpa. Eu diria val float y. O val, ele tem uma pequena diferença. O que era mesmo, meu Deus? Ele passa por referência por valor. Agora me fugiu. Deixa eu ver aqui. Vamos recapitular. C Sharp, val. O alt eu já usei muito. O alt é o seguinte, você só quer receber aquele valor de saída, você não está enviando valor nenhum para aquele método, isso é bem útil. Agora o val, deixa eu ver, alt e ref são os mais usados, né? Você acha que o val... não, na verdade o val é só por valor. Não existe essa palavra na chamada não. Ainda bem, tava puxando aqui da cabeça, não vinha nada porque não tinha nada para vir mesmo. Então na verdade é o ref e o out. Ref e out. Então se eu colocar assim, por exemplo, out int x, eu estou dizendo que eu não vou passar, ele não precisa estar inicializado, então eu posso na hora de declarar essa variável dizer que ela é nula. Então crio uma variável, coloco nulo e passo. Isso vale, desde que a variável seja só de leitura, porque aí o método aqui, o número par, por exemplo, vai alterar essa variável e depois vai devolver um valor, vai fazer x igual a qualquer coisa e aí eu não dou return nele, né? Isso é importante. Você não dá return, a única coisa que pode dar return é no que está aqui, ó, neste cara aqui, que está aqui dentro, não, você só, se for um desse, apenas em algum momento aqui dentro do código fazer algo tipo x igual a 2 ou x igual a qualquer coisa e acabou o método. E quem chamou vai receber, se vai continuar usando aquele valor x, sabendo que algum valor x foi atualizado nesse método, tá? Aqui eu dei esse exemplo aqui que eu acho interessante. Na verdade, nesse teste aqui, ó, se o resto da divisão do número por 2 for 0, significa que ele é par. O que é que ele faz? Retorna true. E aí eu vou ter um
posso colocar um else aqui, né? Se isso, se não, else, faça isso. Só que na realidade eu não preciso, porque o que acontece se o número for par? Eu retorno true e caio fora. Né? Então eu nunca vou executar o que está aqui embaixo. Então, na verdade, esse else ele é completamente dispensável. Dispensável e desnecessário, né? Então eu poderia simplesmente colocar aqui para a esquerda para ficar alinhado bonitinho. Se o número, né, módulo 2 for igual a 0, retorne true, o número é par. E na linha seguinte, return false. O que acontece é que às vezes você lendo rápido, isso pode não ficar fácil de ler. Então muitas vezes o programador coloca o else para explicitar a intenção dele. Mas não é necessário porque o compilador nunca vai chegar naquela linha, no caso, né, do primeiro ser verdadeiro, ele já cai fora ali mesmo. Uma coisa importante é lembrar que quando você faz, por exemplo, se classe não for not igual, né? Not equal null, and, não vou conseguir colocar o and, mas suponha que isso aqui seja o e comercial, tá? Não tem como escrever comercial no Zoomet, infelizmente. Não sei, talvez trocando a fonte ele aceite, por padrão não deixa. Então, se o a não for nulo e comercial duas vezes, a.speed menor que 10, faça qualquer coisa, certo? Por que que isso aqui funciona? Porque se esse cara for nulo, essa parte aqui for nula, o compilador nunca vai fazer esse teste. Então não preciso testar o a.speed primeiro, se ele não é nulo, para poder depois testar o valor dele, entende? A partir do momento que esse cara aqui não é nulo, aí sim ele vai testar o de cá. Então o end ele vai testando uma sequência, né? Se esse é porque todos têm que ser verdadeiros, né? End, 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 end. Imagina um monte de termos separados por end. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro e o terceiro, só que no primeiro deles que ele encontrar falso, ele não segue testando os demais. Então você não precisa se preocupar com isso aqui da referência nula, tá? Isso é importante na hora de você pensar como é que vai montar seu código. Ali está um bloquinho, né? Só para quem gosta aí de Scratch ou o Blockly da Microsoft também trabalha com isso, só para dar uma ideia de como funciona o teste, né? Bom, o update é um event function nativo da Unity. Você deve lembrar que a gente fez isso usando um evento, né, lá do UVS. Mas se simplesmente escrever update com U maiúsculo, ele, né, colocar ali um void na frente e não recebendo nada, isso aqui vai ser executado todo o quadro, tudo que estiver aqui dentro. Acontece uma vez por frame, né, quadro desenhado, tá? Não quadro físico, é diferente. E aqui o debug log é a linha que imprime alguma coisa, o que tiver dentro dos parênteses. Esse alguma coisa vai ser o retorno desse método número par com 268. Então o que vai acontecer vai chamar esse método recebendo o número 268, esse número vem para cá, o resto dele por 2 vai ser 0, ele vai retornar true, e aí esse true vem para cá. Então todo esse termo aqui vai ser substituído pelo true e ele vai imprimir true, né? Como qualquer linguagem de programação funciona. Então, aqui é um while, né? Como é que funciona um while na Unity, no C Sharp, aliás, né? Basicamente igual a qualquer outra linguagem, né? Só aqui uma pergunta. Então, aqui eu estou inicializando, né, o contador, declarei o contador, enquanto ele não for igual a 5, imprimo o número, somo 1 e volto para cá. Então, esse laço de repetição será interrompido quando o resultado disso aqui for falso, né? Então, o que ele vai imprimir vai ser 1, 2, 3, 4, porque na hora que ele soma aqui e o 4 vai para 5, né, e ele volta para cá, o contador igual a 5, não igual a 5 vai dar false, e aí ele vai cair fora e seguir aqui embaixo. Mesma coisa aqui no modo Scratch.
E aqui um laço de repetição exatamente igual ao do C++, né? Você tem o termo declaratório, onde você, né, declara aqui a variável, ponto e vírgula, né? Para ocultar que na verdade isso aqui são 3 linhas. Aí você tem o teste comparativo e você tem o incrementador, que é executado toda vez que esse laço de repetição passa por aqui. Então ele inicia com 1, isso só vai ser disparado, né, a partir da primeira repetição, imprime um valor, vem para cá, isso aqui já não é executado mais, óbvio, só é executado a primeira vez, e esse aqui só é executado a partir da segunda iteração, como qualquer laço de repetição for. E aí ele testa, como é menor ou igual, ele vai imprimir o 5 também. Aqui é como a gente declara um vetor ou array no C#, né? Basicamente é o tipo que eu vou ter um vetor ou matriz, dependendo, né? Se tiver uma ninhada e tal, e eu uso o abre e fecha colchetes, aqui o identificador desse vetor ou array, e eu coloco entre chaves os termos se eu quiser inicializar. Não sou obrigado a inicializar, isso aqui pode iniciar como nulo ou como vazio, dependendo. Se eu usar o abre e fecha chaves, ele está vazio. Se eu não colocar nada, ele vai começar nulo. Tá? E lembrando que nulo no C# é a palavra null, que é a palavra reservada. Então, e o for each, que é uma estrutura bem poderosa no C#, não é comum em outras linguagens, ele vai varrer cada um, né? O each quer dizer cada, né? Então, para cada elemento dentro desse conjunto, que no caso aqui específico é um array, mas podia ser uma lista, tem outras coisas, e aqui eu sou obrigado a colocar um tipo antes do identificador que vai ser usado para identificar exatamente cada um dos elementos desse conjunto aqui que eu estou varrendo. E aí ele vai imprimir, por exemplo, vai imprimir primeiro João, depois José, depois Maria, linha por linha. Aqui eu estou criando uma lista, que é uma estrutura específica do C#, que na verdade fica numa biblioteca collections. Você tem que dar o using collections lá em cima no C#, mas hoje em dia qualquer ideia faz isso automático para você. E aqui eu coloquei esse exemplo para mostrar como é que classes são instanciadas. O list, na verdade, ele é uma classe, então ele não é um tipo nativo, eu não posso simplesmente declarar como eu fiz aqui, porque isso é um tipo nativo, é da própria linguagem, né? Aqui não, é um tipo que está numa biblioteca, que eu tive que dar um using lá em cima. Então, quando eu vou instanciar uma classe, eu preciso usar a palavra new. Instanciar, então na verdade eu estou criando uma cópia dessa classe list em memória e estou atribuindo o resultado dela à minha variável lista de nomes. Bom, quando eu faço isso e a classe recebe um tipo genérico, que no C# chama-se T, né, entre menor e maior, esse menor e maior é chamado de angled brackets, cujo nome traduzido para português é a terminologia horrível de colchetes angulares. Horroroso. Não sei qual dos dois é mais feio, mas acho que em português é um pouco mais feio. Muita gente diz menor e maior mesmo, mas eu falo essas paradinhas aqui. Então, esse troço, essa parada aqui, essa coisa feia aqui. Porque não podia ser colchete, porque senão seria de array. Aí sobrou o quê? Os caras, não pode ser chave porque já é declaração de lista. O que é que sobrou? Bota menor e maior aí, acabou. E aí criaram esses colchetes angulares que ficam colados ao nome da classe e recebem um tipo aqui dentro. Esse T é passado para a classe list para identificar alguma coisa. No caso, é o construtor. No construtor ele identifica qual é o tipo que ele vai construir daquela lista. Tá? Então você é obrigado a usar o menor e maior e tal. E de novo, opcionalmente, né, você coloca junto aqui a mesma estrutura de declaração de um vetor. Né? Então, abre e fecha chave, João, José, Maria. O resultado vai ser o mesmo, com uma diferença. Quando você declara um vetor,
né, você tem um tamanho pré-fixado, que se você deixa vazio assim, ele vai ser definido de acordo com o elemento à direita do igual. Tá? Esse igualzinho aqui, tudo que tiver à direita, vai ter tantos elementos. Beleza, então esse vetor de string tem tantos elementos, 3 elementos. E amarra, você não tem como acrescentar ou remover. Mas você pode fazer deixar o elemento nulo, mas isso não é remover. Ele continua tendo, você pegar o tamanho dele, vai continuar dando 3 elementos. Aqui não, a lista ela tem um tamanho variável, eu posso remover elementos ou acrescentar elementos dinamicamente. Então, para coisas tipo high score, né, dados, listas com tamanhos variáveis, geralmente em C# você vai usar um list. E é isso. Alguma dúvida que a gente viu até agora? Essa é só uma pincelada geral, né, do básico, você precisa saber um pouquinho. Mas deu para entender? Tranquilinho? Se pintar alguma dúvida, depois você vai perguntar. Opa. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar este cara aqui, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente. O objetivo não é usar só ele, tá? A gente vai realmente mexer no código dele e tal. Mas acho que vai ser uma boa transição aí do VS para C# pura, né? Então, esse Playground ele surgiu como um construtor de jogos simplificado, né? Foi feito pela própria Unity para auxiliar quem está aprendendo Unity. Então, ele tem vários jogos, todos os joguinhos que você está vendo são jogos prontos, né? Futebol e tal, e basicamente você vai usar esses componentes pré-criados, tá? Estruturados como caixas de construção, né? Para fazer seu jogo funcionar. Ele é muito bem projetado, fácil de usar e tal, é bem redondinho, só que desde 2017 que a gente não atualiza. E obviamente isso aí não é legal, né? Então, ano passado eu tentei usar direto, a partir da versão 2017 deu um monte de erro, o pessoal sofreu um monte. Então esse ano eu resolvi fazer um fork dele no GitHub, eu mesmo, e atualizar, né? Então é esse carinha que a gente vai usar. Você está vendo aqui algumas funcionalidades, ele vem com um monte de pacote de assets, se quiser usar, né? É bem bacaninha. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai clonar esse repositório. Para o pessoal, né, lá de Bootcamp, né, eles estão ainda bem verdinhos, né, começando, a gente não usou o GitHub direito, né, eles só baixarem o zip e jogarem dentro do projeto. Mas aqui a gente vai aproveitar, dar uma olhadinha no GitHub, né? Já usou o GitHub como uma ferramenta? Não. Nunca? Vamos usar agora. Então, pedir para você baixar o... Então, você vai aqui nesse link, passei aqui para você. Baixe aqui a versão 64 bits e instale na sua maquininha aqui. Vamos lá. Tá bala, hein? Vê se você acorda e tira essa mão do bolso. Acelerar aí seu motor. Instalei rapidinho. Ele lá em conteúdo. Fala, garoto. Beleza? Suave? Eita. Não entrei no tempo, só estava preso no Zelda. É uma boa desculpa para não entrar na tela. Nossa, o jogo tá incrível, professor. Eu sei. Tá mesmo. Eu tenho um aluno da noite que jogou uma semana antes, cara. O cara tinha hackeado ele tinha hackeado o console, baixou um leak e saiu, nossa, no Japão, enfim. Bizarro. O cara tinha zerado. Tipo, no dia que saiu, ele chegou e falou assim, já zerei. Eu, porra, bicho, como assim? Vai sair amanhã, você já zerou?
Achei que o Pedro ia fazer isso. Tava falando uma semana antes que não sei o que do jogo. Assim, Ele tentou. Não, eu peguei na pré-venda e por causa de pegar na pré-venda eu comprou baixei mais Switch cedo. agora. E aí Não, na hora baixar uma que coisa. já tá baixado, já Baixar uma já coisa. joguei, madruguei até umas 4 da manhã jogando. Cara, Foi o suficiente de terminar o tutorial. o tutorial pelo menos você zerou, né? O maluco zerou. Tá doido. Aí 3 agora dias, eu 3 dias. já fiz 2 tempos Baixou? pra ir fazer o Word. Não baixou? Clica lá, botãozinho. Tô até com o dedo. Tá precisando uma opção de conexão, separa os carregadores. Legal, deixa eu disparar pra mim isso aí. Licença. Instale aí. Só clicar, né? Abrir. Aproveite e cria uma conta lá no GitHub. GitHub.com. Eu acho que não. Clica aqui. Vai lá, GitHub.com e cria uma conta. Não sei por que então, se eu cheguei na conta. Agora beleza. Isso. Esse. Tem que dar um sign up. Esse aqui. Enter your email. Just create a password. Hoje, caso Algo que você lembra, hein? Não vale, Não, o professor dizia ontem. não vale criar um password que você não lembra depois. É verdade, faltou por causa que não consigo fazer. Nossa, cara, Dá uma pausa. eu não sei se eu vou fazer o Então, assim, sempre que você abrir, né, o GitHub Desktop, primeira vez não, ele abre uma interface meio diferentezinha, né? Mas normalmente ele vai aparecer mais ou menos assim. Deixa eu só ver se está gravando mesmo. Tá. E o que a gente vai usar daqui, que é o básico, óbvio, né? Vai ser o file Clone Repository. Se você clicar em Clone Repository, vai aparecer a mesma coisa. Se você estiver logado na sua conta, já vai aparecer aqui a lista dos seus repositórios lá no github.com. Se você quiser, você pode colocar aqui, né? Você entra aqui, você clica em URL e cola a URL remota. Onde é que você pega isso? Lá no navegador. Nesse link que eu passei para você, o GitHub, vai aqui em Code, drop down e copia. Você clicar aqui, ele vai copiar esse caminho e você cola lá. Tem um jeito muito mais fácil, óbvio, que ao invés de você fazer isso clicando clone no GitHub Desktop, você vai aqui na interface web mesmo, em Code, e você vai clicar Open with GitHub Desktop. Ele já deve, se ele tiver vinculado certinho, eu acho que ele se perdeu aqui. Acho que não está conectado direito. Mas o seu, como acabou de instalar, deve estar conectado bonitinho. Faça o teste aí. Ele deve aparecer aqui já na opção de clonagem Artomágico. Cadê? Ué, eu fechei? Acho que eu fechei sem querer. Não tem nada. Vou abrir aqui de novo. GitHub, Free Play, Playground. Exato, meu Open with GitHub Desktop não está funcionando. Então, o seu funcionou? Apareceu lá para clonar? Deixa eu ver. Parece só para clonar, agora tem que fazer hoje. Mas tem que colocar a pasta, né? Onde ele vai clonar. Não, lá na página que eu te passei, está ali, né? Free Play, Code. Cadê o Open with GitHub Desktop? Acho que não está funcionando esse bridge aí, né? Tudo bem, então vamos fazer do jeito clássico. É bom porque às vezes você não tem essa opção, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá no Code
Eu vou clicar aqui em copiar, ó, esse botãozinho, copiar esse caminho. Aí eu vou lá no GitHub Desktop e aqui pode ser no File, Clone Repository, URL, a aba da direita, e eu colo, dou Ctrl V aqui na linha de cima. Na linha de baixo, eu vou colocar aonde eu vou clonar este projeto. Tem que ser uma pasta válida, então você pode dar um choose e para ir até a sua pasta, né? Por exemplo, se eu quero clonar ele aqui dentro de Unity Projects, ele vai criar uma pasta com esse nome da pasta do projeto, tá? Então pode ser o Downloads, por exemplo, se eu colocar aqui em Downloads, só para dar exemplo. Ele vai clonar aqui. Eu clico em clone, só isso. Ele vai baixar. Teste aí do seu. E agora eu tenho a pasta Unity Playground aqui. Na hora que ele deve aparecer essa janelinha aqui de contribuir ao projeto pai e tal. Aí você usa, se aparecer essa janela aqui, você coloca a opção de baixo, tá? Que é, você vai contribuir para o fork, quer dizer, para a minha versão e não para a versão da Unity, que a Unity não atualiza mesmo, não adianta. Aí você dá um continue e acabou. Vamos ver se está se batendo aí, se consegue. Não, você vai no choose aqui e vai botar em documentos? Faço em documentos. Assim, geralmente eu faço, trabalho não, eu faço em documentos uma pasta chamada Unity Projects. Tem um botão direito aqui. Download e tal. Então, criar new, novo pasta. Aí você coloca aí no Unity Projects. Vai se organizar. Isso. Dá um enter primeiro, para ele criar. E aí select code. Pronto, vai dar o clone agora. Não mexe nada. Aí você clica no de baixo, dá continue. Pronto, agora pode abrir a GitHub. Aí você vai nesse drop down, você vai colocar o Add Project from Disk e vai lá no Documentos, Add Projects, vai ter que abrir primeiro ele. E clica nesse cara, pode ser daí mesmo, dá um Add Project. Importante você ver a pasta Assets. Aí você clica aqui para abrir. Beleza, é isso. Qual a vantagem da gente usar assim? É que a partir do repositório, tudo que eu alterar na Unity e eu voltar aqui para o GitHub Desktop, vai aparecer aqui como todas as alterações vão aparecer aqui, ó, nessa lista da esquerda. Então, quando eu quiser alterar, ou melhor dizendo, subir para a nuvem, né? A minha alteração, eu só escrevo aqui uma mensagem de, sei lá, atualizei o Object Shooter, alguma coisa assim. Eu escrevo aqui uma mensagem de commit e clico nesse botão. Commit significa comprometer ou submeter as alterações para o meu repositório local. Uma vez comprometidas essas alterações, aí eu posso submeter para a nuvem. E aí ele fica atualizado no repositório principal, tá? Inicialmente, se você só usar para você, é uma forma de você, cometendo erros, né? Restaurar para a versão anterior, tá? Só encostar aqui para
Daqui a pouco a gente vai apoiar. Eu não fecho essa porcaria. Deixar só ser encostado mesmo. Quando foi abrir aqui, ele falou que tinha erro, que era para fazer um try, eu fiz e... Só ignora, deve ser a versão que você tem instalado. Mas você pode voltar pra cá, não precisa ficar brigando com a gente, ignora. Não tinha visto que tinha versão por baixo. Tá, então vou abrir aqui no GitHub. Professor, essa parte que o senhor está ali, sempre tem que pôr um nome, que antes na Unity, quando eu tinha que Collaborate. Aí você só colocava lá alguma coisa, fiz essa ali, você entra, né? Ficava perdido. Você não é obrigado, né? Mas... Assim, no caso aqui do GitHub você tem que colocar uma mensagem commit. A descrição pode ficar vazia, mas aqui o summary tem que... Então está escrito ali, required. Né? Então eu vou adicionar um projeto de disk aqui. E abrir o... Não poder fechar essa porta. Também. Tem um saco pior, né? Que você não conseguia abrir a porta. Aconteceu com o Bruno uma semana atrás. Ficou preso ele a turma inteira aqui, esperando alguém vir abrir. Os meus 200 e poucos jogos lá no caderno, esperando se ter. Só 2. Aí acabei pegando um outro. Eu estava tentando ter ideia, não sei o que. Depois que eu vi, não sei o que, eu já escrevi no caderno. Vai, espero gostar bem dessa, né? Aqui, 4. Sim. Fazer um joguinho assim, tipo mundo aberto, né? Mundo aberto é bem pequenininho, né? Um bairro aberto. Bairro aberto. Bairro, Vila do Chaves. Sim. Ó, pra gente começar a mexer nesse cara, vamos abrir aqui dentro do Examples. No seu projeto vai ter uma pasta Examples e vai ter o Football. Dentro do Football você vai ter a cena Football, dando pro clique para abrir lá. É o mesmo que eu mostrei pro pessoal de... Claro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu console aqui. Mensagem de esquisita. Como é que é isso? Ele é o clear da esquerda, não na seta não. Mas, são as coisinhas obsoletas para serem atualizadas depois. Bom, então você conseguiu abrir a cena aí, né? Uma ideia que você tem de fixo, né? Você comanda um drone e daí tem que matar alguém. Então você já pode fazer aqui com o Playground direto. Já está feito já. Então, ó, você clica no Play lá, você brincar com ele, usa o WSD e usa setas direcionais para controlar o jogador da direita. Então, poderia, né? Fiz um gol ali e tal. Você pode bater a bola, enfim. É um jogo físico, né? É uma Rocket League. Sendo bem criativa, né? E aí, tá funcionando? Tá funcionando no seu? Então, beleza. Como é que isso aqui funciona? Na verdade, toda a UI, né, toda a UI é até demais, né? Mas enfim, a interface que você vê aqui, que na realidade são os placares, né, do jogador da esquerda e do jogador da direita, eles ficam nesse user interface aqui, ó. Ok? Esse user interface, você vê que ele é azulzinho porque ele é um prefab. Então, se eu clicar no select aqui no inspector, ele vai selecionar o prefab desse user interface. Então, toda cena nova que eu preciso de um placar, interface e tal, vai ficar nesse user interface. E como
né? Tudo que é meio complicado, tem muito componente, eu sempre recomendo minimizar tudo. Até acho que devia ter um botão minimize all, mas não tem. Então você minimiza tudo para conseguir ler esse cara. Basicamente ele tem o transform para posicioná-lo, né? O canvas para poder desenhar, o canvas scaler, que é o que determina como é que essa interface vai se comportar à medida que a minha resolução muda, né? Se ele vai escalar, ou vai manter o tamanho fixo e tal. E esse script de UI. Esse é o cara que realmente nos interessa. Ele é um script do Playground, mas que a gente pode mexer. Então, se eu quiser acessar ele, na verdade assim, eu posso tanto procurar por aqui, ó, escrever UI script, tá? E aí eu clicando em cima eu vejo se ele termina em .cs aqui no project, se for ele mesmo, porque às vezes muitas vezes tem um inspector. O inspector é o programa que desenha a interface dele quando eu seleciono ele aqui, tá? O componente dele. Mas no caso eu quero mesmo é ver o script. Você dá um duplo clique. Eu não lembro se você chegou a instalar o Rider na sua máquina. Não. Visual Studio? É bem pobre o Visual Studio. Tá, eu vou pedir para você instalar depois, agora não, para a gente não perder muito tempo. Mas você tem direito à licença gratuita, tá? Pelo e-mail da PUC. É só logar, eu vou passar só o link para você tentar fazer isso com calma depois. Que bom. Então, você vai no JetBrains, Rider, Student License. Vou pegar aqui o link certinho para te passar. Mas você vai criar uma licença educacional aqui e depois você vai... Cadê? Apply Now. Isso. Você vai nesse formulário, vai preencher tudo e tal certinho. O importante na realidade é o e-mail terminar com opupr.com ou aquele edu da PUC, os dois são válidos, tá? E aí você vai validar e depois você vai procurar o link de download do JetBrains, colocar ali no teu JetBrains Rider. Pronto. Uma vez validada sua conta, você baixa e ativa. Se você tiver alguma dificuldade de vincular a Unity com o Rider, geralmente é automático. Fechou a Unity, abriu, ele já encontra o Rider e vincula, mas qualquer coisa eu te ensino como faz. Então, esse é um típico script da Unity, né? Sempre que fica difícil de ler, eu recomendo, minimiza para conseguir ler. Veja que ele tem o Using Unity Engine no topo. Ele tem alguns usos do System Collections, que é para acessar listas. Lembra que eu falei das listas? Ele utiliza os eventos da Unity Engine e utiliza a UI da Unity Engine. Então todos os namespaces, né, que a gente vai precisar, descritos aqui no topo. E aqui está a classe em si, que é o que define o componente, ela sempre é a que é do nome behavior. Não significa que você não pode ter outras classes no mesmo script, tanto que ele tem um resource construct, né, que está definido aqui embaixo. Comentários começam com barras duplas, ele está descrevendo que são a representação virtual dos recursos para o dicionário privado. Mas o que interessa mais para a gente aqui vai ser esse Public Class UI Script, que deriva do nome behavior. Então tudo que aparece lá na interface, né, as variáveis, vamos dizer assim, elas estão definidas aqui, são todos esses public qualquer coisa, né? Como a gente vê, public, tipo do dado, identificador do dado. Às vezes é inicializado, né, com algum valor, às vezes não. Esse text, por exemplo, não tem nada associado a ele. Você deve lembrar que o text é aquele que a gente amarra o tipo do texto da UI que a gente vai atualizar, né? Lembra que a gente fez isso lá no VS? Aqui é a mesma coisa, declara public text
eu posso arrastar a variável daquele componente texto para lá. Tem GameObject, tem Transform, tudo aquilo que a gente viu no VS, só que agora, né, descrito por script de texto. E o Unity Event, que lista uma série de ações que podem ser disparadas em algum momento. Nesse caso aqui, se eu me lembro bem, esses Custom Actions são disparados quando o jogo acaba, é o Game Over dele, né? Então você tem uma série de Custom Actions que você pode usar. Na verdade, foi eu que implementei isso aqui, eu deveria saber, porque não tinha isso aqui. É para isso mesmo. Quando o jogo acaba tanto na vitória quanto na derrota, você quer, sei lá, dar uma pausa para depois recarregar, ou carregar outra fase, ou mostrar high score e tal. Né? E aqui eu tenho os Event Functions. Ó. Veja que no Rider ele mostra certinho. Isso é Event Function porque está escrito Start com S maiúsculo. Se eu tivesse com S minúsculo, já era. Agora é só uma função comum que vai ser chamada só por mim mesmo, se eu for usar. Né? Então, uma vez que tem ali start com S maiúsculo, agora tem o método start. Tem os meus próprios métodos, né, aqui, como adicionar um ponto. Veja que ele é público, então eu posso disparar esse cara por outros métodos, por outros componentes na cena. Tá? Então, para acrescentar um ponto no placar, eu vou estar sempre acessando esse UIScript. Na verdade, o UIScript para o Playground, ele é o Game Manager, ele é o gerenciador de jogo. Ele é que contém o placar, condição de vitória, derrota, ele é tipo o mestre dos magos ali, né? Está controlando o jogo. E aí eu tenho outros métodos, como Add Points. Veja que aqui, ó, eu tenho que passar o número do jogador, que é o inteiro, e a quantidade de pontos que eu vou adicionar. Se eu não passar esse cara, ele assume um default de 1. É isso que esse igual a 1 está fazendo. Tá? Então, isso aqui se torna um parâmetro opcional. Então, eu poderia ter um add points só com player number. Tá? Add points aparente 1, por exemplo. Okay? Porque esse cara aqui é opcional, já que ele tem um valor default. Então, o código está bem simplesinho de ler, eles fizeram de um jeito bem para estudante mesmo. Então, remover um ponto, executar as ações de Game Over. Se ele só vai executar se esse boolean estiver ligado. E esse boolean aqui, ele está... Cadê os Custom Actions? Está aqui em cima. Como ele é público, ele aparece no Inspector. Então, pode mandar a galera invadir. E então, tudo isso você vai ver rodando aqui. Tá? Então, próxima aula a gente vai atualizar o que a gente precisar aqui e fechar, começar a fazer nosso próximo joguinho, que vai ser do dinossauro aqui, usando o Playground e atualizando o código para fazer o que a gente precisa. Beleza? Então brinque com ele, abra os outros exemplos em casa, Defender, Lander, e veja como as coisas se comunicam, vai ajudar. Falou!